Continuando a leitura do Adi-lila, Chaitanya Charitamrita, Adi-lila, capítulo 17. O título do capítulo: Os passatempos do Senhor em sua juventude. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, continuando o capítulo, a história aqui é do movimento de rebelião realizado por Chaitanya Mahaprabhu contra o Kazi. O Kazi era o governador, a autoridade pública maior, e tinha impedido o movimento de Sankirtan. Então Chaitanya resolveu fazer uma rebelião com os devotos, portando tochas de fogo para irem até a casa do Kazi. Então, quando o Kazi... a seguir, ao chegar à casa do Kazi, Sri Chaitanya Mahaprabhu sentou-se na entrada e mandou algumas pessoas respeitáveis chamar o Kazi. Quando o Kazi cabisbaixo chegou, o Senhor ofereceu-lhe o devido respeito e um assento. De maneira amistosa, o Senhor disse: Senhor, vim à tua casa como teu hóspede, porém, ao ver-me, te escondeste em teu quarto. Que espécie de etiqueta é esta? O Kazi replicou: Vieste muito irado à minha casa. Para apaziguar-te, não vim ao teu encontro imediatamente, mas mantive-me escondido. Agora que te apaziguaste, vim ao teu encontro. É minha boa fortuna receber um hóspede como Vossa Senhoria. Em nosso relacionamento de aldeia, Nilambara Chakravarti Thakura foi meu tio. Tal relacionamento é mais forte do que apenas um relacionamento corpóreo. Nilambara Chakravarti é teu avô materno, de modo que por este relacionamento és meu sobrinho. Quando o sobrinho fica muito zangado, seu tio materno o tolera, e quando o tio materno comete uma ofensa, o sobrinho não leva muito a sério. Dessa maneira, o Kazi e o Senhor conversaram um com o outro, dando diferentes sugestões, mas nenhum estranho podia entender o sentido profundo da conversa deles. O Senhor disse: Meu querido tio, vim ao teu lar só para fazer-te algumas perguntas. Sim, replicou o Kazi, és bem-vindo. Dize-me simplesmente o que tens em mente. O Senhor disse: Tu bebes leite da vaca, portanto, a vaca é tua mãe, e o touro produz cereais para tua manutenção, portanto, ele é teu pai. Já que o touro e a vaca são teu pai e tua mãe, como podes matá-los e comê-los? Que espécie de princípio religioso é este? Apoiado em que te atreves a cometer semelhantes atividades pecaminosas? O Kazi replicou: Assim como tens tuas escrituras sagradas, chamadas Vedas e Puranas, nós temos nossa escritura, conhecida como o Sagrado Alcorão. Segundo o Alcorão, há dois processos de avanço, através do aumento da propensão de desfrutar e através da redução da propensão de desfrutar. O caminho da redução do apego, Nivriti Marga, proíbe-se a matança de animais. No caminho das atividades materiais, há regulação para a matança de vacas. Se tal matança é feita sob a orientação da Escritura, não há pecado. Sendo um acadêmico erudito, o Kazi desafiou Chaitanya Mahaprabhu. Em tuas escrituras védicas, há um preceito que autoriza matar vacas. Baseados neste preceito, grandes sábios executaram sacrifícios que envolviam a matança de vacas. Refutando a afirmação do Kazi,
O Senhor replicou imediatamente: os Vedas claramente prescrevem que não se deve matar vacas. Portanto, qualquer hindu, quem quer que seja, não se dedica à matança de vacas. Nos Vedas e nos Puranas, há preceitos declarando que aquele que pode reviver um ser vivo pode matá-lo para propósitos experimentais. Portanto, os grandes sábios às vezes matavam animais velhos e, cantando hinos védicos, novamente traziam-nos à vida, perfeitamente rejuvenescidos. A matança e rejuvenescimento de tais animais velhos e inválidos não era, na verdade, matança, mas sim um ato de grande beneficência. Antigamente, havia brahmanas poderosos que podiam fazer semelhantes experimentos usando hinos védicos, mas agora, devido a Kali Yuga, os brahmanas não são tão poderosos. Portanto, a matança de vacas e touros para rejuvenescimento é proibida. Nesta era de Kali, 5 atos são proibidos: o oferecimento de um cavalo em sacrifício, o oferecimento de uma vaca em sacrifício, a aceitação da ordem de sannyasa, o oferecimento de oblações de carne aos antepassados e um homem ter filhos com a esposa de seu irmão. Visto que vós, maometanos, não podeis trazer à vida animais mortos, sois responsáveis por matá-los. Portanto, estáis indo para o inferno. Não tendes meio de obter vossa liberação. Os matadores de vacas são condenados a apodrecer na vida infernal por tantos milhares de anos quantos pelos existam no corpo da vaca. Há muitos erros e ilusões em vossas escrituras. Seus compiladores, ignorando a essência do conhecimento, deram ordens que eram contraditórias à razão e à lógica. Após ouvir essas afirmações do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o Kasi, derrotado em seus argumentos, não pôde falar mais nada. Assim, após devida consideração, o Kasi aceitou a derrota e falou o seguinte: meu querido Nimai Pandit, tudo o que disseste é verdade. Nossas escrituras desenvolveram-se apenas recentemente e, com certeza, não são nem lógicas nem filosóficas. Sei que nossas escrituras estão repletas de imaginação e ideias errôneas. Todavia, como sou maometano, aceito-as pelo bem da minha comunidade, a despeito da insuficiente autoridade delas. A razão e os argumentos nas escrituras dos comedores de carne não são muito plausíveis, concluiu o Kasi. Ao ouvir esta afirmação, Sri Chaitanya Mahaprabhu sorriu e perguntou-lhe o seguinte: meu querido tio materno, desejo fazer-te outra pergunta. Por favor, dize-me a verdade. Não tentes enganar-me com truques. Em tua cidade, há sempre o canto congregacional do Santo Nome. Um alvoroço tumultuoso de música, canto e dança está sempre acontecendo. Como magistrado maometano, tens o direito de opor-te à realização de cerimônias hindus, mas agora não as proíbes. Não consigo entender o porquê disso. O Kasi disse: todos te chamam de Gaurahari. Por favor, deixa-me chamar-te por esse nome. Por favor, ouve-me, ó Gaurahari. Se puderes vir comigo a um lugar privado, então explicar-te-ei a razão. O Senhor replicou: todos esses homens são meus associados íntimos. Podes falar francamente. Não há razão para temê-los. O Kasi disse: quando fui à casa do hindu, onde quebrei o tambor e proibi a execução do canto congregacional, em um sonho meu, naquela mesma noite, vi um leão tremendamente assustador, rugindo bem alto, cujo corpo era como o de um ser humano e cujo rosto era como o de um leão. Enquanto eu dormia, o leão pulou sobre meu peito, gargalhando ferozmente e rangendo seus dentes. Colocando suas garras sobre meu peito, o leão disse com voz grave: vou rasgar o teu peito imediatamente, assim como quebraste a mridanga. Proibiste a execução do meu canto congregacional, portanto devo destruir-te. Enchendo-me de medo dele, fiquei tremendo com os olhos fechados.
Ao ver-me tão assustado, o leão disse: eu te derrotei só para te ensinar uma lição, porém devo ter misericórdia de ti. Naquele dia não criaste uma perturbação muito grande, portanto, perdoei-te e não tirei tua vida. Porém, se executares semelhantes atividades novamente, não serei tolerante. Nesse momento, matar-te-ei e tua família inteira, e todos os comedores de carne. Após dizer isto, o leão partiu, mas eu fiquei com muito medo dele. Vê só as marcas de suas garras sobre meu coração. Após fazer esta descrição, o Kazi mostrou seu peito, tendo ouvido a narração e vendo as marcas, todas as pessoas ali presentes aceitaram o incidente maravilhoso. O Kazi prosseguiu: não falei a ninguém sobre este incidente, mas naquele mesmo dia, um de meus ordenanças veio ver-me. Após vir a mim, o ordenança disse: quando fui impedir o canto congregacional, subitamente chamas atingiram meu rosto. Minha barba queimou-se e apareceram bolhas em minhas bochechas. Todos os ordenanças que vieram deram-me a mesma descrição. Após ver isto, fiquei muito amedrontado. Pedi-lhes que não impedissem o canto congregacional, mas que voltassem para casa. Então, todos os comedores de carne vieram queixar-se comigo. Após esta ordem, sempre haverá canto congregacional irrestrito na cidade. Dessa maneira, a religião dos hindus aumentará ilimitadamente. Sempre ouvimos vibrações de Hari Hari, não ouvimos nada senão isto. Um comedor de carne disse: os hindus dizem Krishna Krishna, e riem, choram, dançam, cantam e caem no chão, esfregando seus corpos com poeira. Vibrando Hari Hari, os hindus fazem um som tumultuoso. Se o rei fica sabendo disto, certamente punir-te-á. Então perguntei àqueles Yavanas: sei que esses hindus cantam naturalmente Hari Hari. Os hindus cantam o nome Hari porque este é o nome do Deus deles. Porém, vós sois comedores de carne, maometanos. Por que cantais o nome do Deus dos hindus? O comedor de carne replicou: às vezes, zombo dos hindus. Alguns deles chamam-se Krishnadasa e outros chamam-se Ramadasa. Alguns deles chamam-se Haridasa. Eles sempre cantam Hari Hari. E assim achei que estariam roubando as riquezas da casa de alguém. Desde essa época, minha língua também sempre vibra o som Hari Hari. Não tenho o desejo de dizê-lo, mas não obstante, minha língua o diz, não sei o que fazer. Outro comedor de carne disse: Senhor, por favor, ouve-me. Desde o dia em que zombei de alguns hindus dessa maneira, minha língua canta o hino Hare Krishna e não consegue deixar de fazê-lo. Não sei que hinos místicos e poções de ervas estes hindus conhecem. Após ouvir tudo isto, enviei todos os bilhetes de volta às suas casas. 5 ou 7 hindus descrentes então aproximaram-se de mim. Vindo a mim, os hindus reclamaram: Nimai Pandita rompeu os princípios religiosos hindus. Ele introduziu o sistema de Sankirtana, que jamais vimos mencionado em nenhuma escritura. Quando ficamos de vigília a noite inteira para observar execuções religiosas de adoração a Mangalachandi e Vishwahari, tocar instrumentos musicais, dançar e cantar são certamente costumes adequados. Antigamente, Nimai Pandita era um ótimo rapaz, mas desde que regressou de Gaya, tem se portado de maneira diferente. Agora ele canta alto toda a espécie de canções, batendo palmas, tocando tambores e símbolos, e fazendo um som tumultuoso que ensurdece nossos ouvidos. Não sabemos o que ele come para fazê-lo enlouquecer assim, dançando, cantando, às vezes rindo, chorando, caindo, pulando e rolando no chão. Ele praticamente enlouqueceu todo mundo por sempre executar o canto congregacional. À noite, não conseguimos dormir. Isso não nos deixa dormir. Agora ele abandonou seu próprio nome Nimai e apresenta-se com o nome Gaurahari.
ele arruinou os princípios religiosos hindus e introduziu a religião dos descrentes. Agora, as classes inferiores cantam o Mahamantra Hare Krishna repetidamente. Devido a esta atividade pecaminosa, toda a cidade de Navadvipa será desertada. Segundo a escritura hindu, supõe-se que o nome de Deus seja o hino mais poderoso. Se todos ouvirem o cantar do nome, a potência do hino perder-se-á. Senhor, és o governador desta cidade. Quer sejam hindus ou muçulmanos, todos estão sob sua proteção. Portanto, por favor, chama Nimai Pandita e faze-o deixar a cidade. Após ouvir suas reclamações, eu lhes disse com palavras doces: por favor, voltai para casa. Com certeza proibirei Nimai Pandita de continuar seu movimento Hare Krishna. Sei que Narayana é o Deus supremo dos hindus e acho que tu és este mesmo Narayana. Sinto isto dentro de minha mente. Após ouvir o Kazi falar tão bem, Sri Chaitanya Mahaprabhu tocou e, sorrindo, falou o seguinte: o cantar do santo nome de Krishna por tua boca realizou maravilhas, anulou as reações de todas as tuas atividades pecaminosas. Agora te tornaste supremamente puro. Por teres cantado 3 santos nomes do Senhor, Hari, Krishna e Narayana, sem dúvida és muito afortunado e piedoso. Depois que o Kazi ouviu isto, correram lágrimas de seus olhos. Imediatamente ele tocou nos pés de lótus do Senhor e falou as seguintes palavras doces: minhas más intenções foram aniquiladas unicamente por tua misericórdia. Por favor, favorece-me de tal modo que minha devoção esteja sempre fixa em ti. O Senhor disse: desejo pedir-te um favor em caridade. Deves prometer-me que este movimento de Sankirtana não será impedido, pelo menos no distrito de Nadia. O Kazi disse: para tantos descendentes quantos nasçam em minha dinastia no futuro, dou esta grave admoestação: ninguém deve impedir o movimento de Sankirtana. Haribol. Ao ouvir isto, o Senhor levantou-se cantando Hari Hari. Acompanhando, todos os demais Vaishnavas também levantaram-se cantando a vibração do santo nome. Sri Chaitanya Mahaprabhu voltou a executar Kirtana e o Kazi, com sua mente jubilante, foi com ele. Bom, tem vários significados de Prabhupada que eu pulei, mas a gente deve ler agora, porque os significados de Prabhupada nos adequam ao Vaishnavismo Gaudiya, e só a história por si não satisfaz a base filosófica que nós precisamos. Então eu vou voltar lendo agora os significados de Prabhupada, tá bem? Então Prabhupada dá o primeiro significado para o verso 140, ele diz assim: o Kazi havia baixado uma ordem proibindo a execução de Kirtana, o canto congregacional do santo nome do Senhor. Porém, quando isto chegou ao conhecimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele promoveu desobediência civil à ordem do Kazi. O Senhor Chaitanya e todos os seus devotos, naturalmente entusiasmados, embora perturbados, devem ter feito um grande alvoroço com seus altos brados. A ordem do Kazi, proibindo a execução de Sankirtana, pôde perdurar somente enquanto não houve desobediência civil. Sob a liderança do Senhor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, os cantores, aumentando em número, desobedeceram a ordem do Kazi. Milhares de pessoas reuniram-se e formaram grupos, cantando o Mahamantra Hare Krishna e fazendo um tumultuoso som de protesto. Assim, o Kazi ficou bastante amedrontado, como naturalmente se costuma ficar em tais circunstâncias. Também nos dias de hoje, as pessoas de todo o mundo podem congregar-se no movimento para a consciência de Krishna e protestar contra os atuais governos degradados das sociedades ateístas do mundo, que se baseiam em toda classe de atividades pecaminosas. O Srimad Bhagavatam afirma que, na era de Kali, ladrões, patifes e pessoas de quarta classe, que não têm nem educação nem cultura,
usurparão os assentos dos governos para explorar os cidadãos. Este é um sintoma de Kali Yuga, que já se manifestou. O povo não pode sentir-se seguro quanto às suas vidas e propriedades. Todavia, os ditos governos continuam e seus ministros obtêm gordos salários, embora sejam incapazes de fazer algo para o bem da sociedade. O único remédio em tais circunstâncias é incrementar o movimento de Sankirtana sob a bandeira da consciência de Krishna e protestar contra as atividades pecaminosas de todos os governos do mundo. Aqui é bem interessante, porque Prabhupada diz, o único remédio em tais circunstâncias é incrementar o movimento de Sankirtana sob a bandeira da consciência de Krishna. Por que Prabhupada fala sob a bandeira da consciência de Krishna? Porque existem movimentos que fazem o Sankirtana, mas não sob a bandeira da consciência de Krishna, sob a bandeira do gozo dos sentidos. Eles são chamados de Prakrita Sahajas. Eles estão interessados simplesmente em ser felizes, em viver uma vida tranquila, felizes, mas eles não estão interessados na consciência de Krishna. Então, eles cantam porque é auspicioso, porque eles conhecem o valor do canto. Mas, ao mesmo tempo, eles estão apegados ao gozo dos sentidos. Então, aqui, Prabhupada está dizendo, sob a bandeira da consciência de Krishna. O movimento para a consciência de Krishna não é um movimento religioso sentimentalista. É um movimento de reforma de todas as anomalias da sociedade humana. Se as pessoas o aceitarem seriamente, cumprindo este dever de forma científica, como ordena Sri Chaitanya Mahaprabhu, o mundo verá a paz e a prosperidade, ao invés de penar confusa e desesperadamente sob governos incapazes. Sempre existem patifes e ladrões na sociedade humana. E assim que um governo fraco é incapaz de cumprir com seus deveres, esses patifes e ladrões se manifestam para fazer seus negócios. Assim, toda a sociedade torna-se um inferno, impróprio para cavalheiros. Há uma necessidade imediata de um bom governo, um governo pelo povo, com consciência de Krishna. A menos que as massas populares se tornem conscientes de Krishna, jamais haverá bons homens. O movimento para a consciência de Krishna, que Sri Chaitanya Mahaprabhu inaugurou, cantando o Mahamantra Hare Krishna, ainda tem sua potência. Portanto, o povo deve entendê-lo séria e cientificamente e espalhá-lo em todo o mundo. O movimento de Sankirtana, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, é descrito no Chaitanya Bhagavata, Madhya Kanda, 23º capítulo, começando com o verso 241, que afirma: Meu querido Senhor, que minha mente se fixe em teus pés de lótus. Acompanhando o canto do Senhor Chaitanya, todos os devotos reproduziam o mesmo som que ele cantava. Outro detalhe, né? A harmonia. Então, os devotos aceitavam a autoridade de Chaitanya, cantando o mesmo som que ele cantava. Nós temos falado sobre isso no Instituto e até aqui nas aulas, sobre a importância dessa harmonia, de aceitar a liderança para cantar, para dançar, para tudo, né? Nós estamos revendo isso para evitar as maluquices que ocorrem às vezes, né? Assim, então, o Chaitanya Charitamrita é a base do movimento de Sankirtan. Então, aqui está dizendo que eles cantavam o mesmo canto, né? Dessa maneira, o som prosseguia, liderando todo o grupo nas vias marginais do rio Ganges. Ao chegar ao seu próprio Gata, um balneário, o Senhor dançou cada vez mais. Então ele prosseguiu para o Gata de Madhai. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Supremo, que era conhecido como Vishvambara, dançou por todas as margens do Ganges. Prosseguiu então para Barakonagata, para Nagariya Gata, e atravessando Ganganagara, chegou a Simulia, o bairro no extremo da cidade.
Todos esses locais rodeiam Sri Mayapur. Após chegar a Simulya, o Senhor prosseguiu em direção à casa do Kazi e dessa maneira chegou à porta do Chandkazi. Isso nós tínhamos lido domingo passado, esse significado. Só agora eu percebi, mas a gente começou. Então, continuando aqui, o próximo significado diz assim: alguns dos homens do movimento de desobediência civil de Sri Chaitanya Mahaprabhu estavam agitados porque não podiam controlar suas mentes. Porém, o Senhor estava inteiramente pacífico, sóbrio e sereno. Portanto, quando Kazi desceu para vê-lo, o Senhor ofereceu-lhe o devido respeito e um assento, pois ele era um respeitável funcionário do governo. Assim, o Senhor ensinou-nos, por seu comportamento pessoal, ao levar adiante nosso movimento de Sankirtana da consciência de Krishna. Pode ser que deparemos com dias difíceis, mas devemos sempre seguir os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e fazer o necessário de acordo com o tempo e as circunstâncias. É muito interessante pegar todos esses detalhes que são instruções de Prabhupada. Prabhupada aqui está escrevendo, ainda nos anos 70, o Chaitanya Charitamrita foi produzido mais ou menos no começo dos anos 70, 72, 74. Então, Chaitanya, aqui Prabhupada está dizendo, pode ser que no futuro venhamos encontrar com dias difíceis, mas devemos sempre seguir os passos de Sri Chaitanya e fazer o necessário de acordo com o tempo e as circunstâncias, de acordo com os problemas que enfrentarmos, com o que tornar os nossos dias difíceis. Mas, antes, ele diz: portanto, quando o Kazi desceu para vê-lo, o Senhor ofereceu-lhe o devido respeito e um assento, pois ele era um respeitável funcionário do governo. Veja a ética de Chaitanya e a etiqueta que ele segue. O Kazi era um muçulmano e Chaitanya representava o hinduísmo, né? Então, ainda assim, o Kazi tinha proibido o movimento de Sankirtan e Chaitanya estava se rebelando contra essa ordem dele. Ainda assim, Chaitanya o tratou com a devida autoridade que ele possuía, com o devido poder que ele tinha como alto funcionário do governo. Então, isso é educação. Agora, em seguida, Prabhupada diz: assim o Senhor ensinou-nos por seu comportamento pessoal. Então, significa que Prabhupada está recomendando esse tipo de comportamento para nós. Essa é apenas um detalhe. Bom, vamos parar por aqui. Hoje é domingo, um dia de festival, que recebemos nossos amigos. Ontem tivemos uma festa bacana com alguns visitantes. Hoje devem chegar também alguns visitantes, porque já sabem que funcionamos aos domingos. Vamos recebê-los. Temos o restaurante funcionando já nos moldes que nós fizemos, com o Instituto se responsabilizando pelo Festival de Domingo. Vamos fazer tudo com muito entusiasmo e vamos ter algo cultural hoje, um número cultural que vai ser a dança indiana. Vamos apresentar a dança no auditório e depois vamos descer para o restaurante, naturalmente, aqueles que quiserem. E também vamos servir o suco aqui mesmo no templo para todos que vierem. Então, vamos fazer um festival bonito, todo mundo participando, receber os convidados com o coração aberto, com a inteligência completamente ativa, livre de qualquer tipo de mentalidade negativa ou rinha, briga, qualquer coisa que seja desagradável para o convívio social, e vamos receber a todos e servir a todos, fazendo um belo festival. Obrigado. Todas as vozes do Prabhupada.